Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 161. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não segue Mulheres com Fé, @oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. E não esqueça que os nossos áudios estão disponíveis no Spotify, no podcast. Hoje nós vamos ler Provérbios dos capítulos 22 ao 24, lembrando que estamos lendo pelo método cronológico. Nós não concluiremos até o último capítulo de Provérbios, porque em determinado capítulo nós vamos voltar para a Primeira Reis, porque nós estamos lendo de acordo com que, na ordem dos eventos que foram acontecendo na história da Bíblia, do povo de Deus. E então, não se assustem se eu parar Provérbios e voltar para Reis e Salmos e depois voltar para Provérbios de novo, tá bom? Que Deus continue falando no seu coração, e antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade na Tua presença, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nos trazendo revelação da Tua palavra, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão. Continue, Senhor Deus, abrindo os nossos olhos, transformando as nossas vidas, Senhor Deus, para que nós possamos sermos pessoas que tenham um coração sensível ao nosso próximo, à Tua voz, sermos pessoas que tenham uma atitude que agrada o Teu coração. Perdoa as nossas falhas, continue nos direcionando em tudo na nossa vida. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento, de entendimento. Nos ajude nesta jornada contigo, e que hoje nós possamos conhecer um pouco mais sobre Ti, um pouco mais sobre a Tua natureza, Senhor. Muito obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Ditados dos sábios. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao seu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você confie no Senhor, e a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta
e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não muda de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Provérbios capítulo 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encosta a faca em sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem despeje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Cumpre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os olhos em seus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como serpente, envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você verá com quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? Provérbios capítulo 24. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a tua força. Quem sai à guerra precisa de orientação.
e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá a ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho. É bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios serão arrastados pela calamidade. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Outros ditados de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Provérbios 22 apresenta uma coletânea de ensinamentos que conectam sabedoria prática, ética social e temor do Senhor. O capítulo destaca a importância da boa reputação, do cuidado com os relacionamentos, da formação infantil e da justiça para com os pobres, revelando que o caráter vale mais do que a riqueza. Quando lemos esse capítulo, nós aprendemos que a sabedoria molda não só decisões individuais, mas também estruturas sociais. O texto nos mostra que instruir crianças, cultivar a humildade, evitar maus exemplos e exercer generosidade são marcas de uma vida prudente. Além disso, os versículos finais introduzem as palavras dos sábios, os ditados dos sábios, iniciando uma nova seção do livro que valoriza o aprendizado constante. Logo no começo do capítulo, se abre um princípio central. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Isso contrasta com a cultura materialista e mostra que o nome e o caráter têm mais peso que o patrimônio. Em seguida, no versículo 2, Salomão aponta para a igualdade de todos diante de Deus. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Aqui a sabedoria corrige visões etilistas. Todas são criaturas do mesmo Deus e nenhum status social muda essa verdade. No versículo 3, vemos a importância da prudência. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. A sabedoria antecipa riscos, o inexperiente, por falta de discernimento, sofre por suas decisões.
O versículo 4 oferece uma recompensa clara. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Não se trata de prosperidade automática, mas de uma vida frutífera como consequência de um coração humilde diante de Deus. A partir do versículo 5, o contraste entre o caminho do perverso e o justo se intensifica. Espinhos e armadilhas estão nos caminhos dos maus, por isso, quem valoriza a vida evita essas trilhas. Provérbios capítulo 23 oferece conselhos práticos sobre domínio próprio, ambição, relacionamentos e moralidade. O capítulo mostra que a sabedoria se revela nas decisões diárias, desde a maneira como lidamos com o poder até como controlamos os nossos desejos. Sua mensagem central é clara: o temor do Senhor se manifesta em atitudes simples, mas profundas. Quando lemos esse capítulo, nós aprendemos que viver com sabedoria exige vigilância constante e coração atento. O texto confronta tentações sutis como o desejo por riquezas, os prazeres da mesa e a sedução do álcool. Em cada verso há um apelo por sobriedade, discernimento e fidelidade. No começo do capítulo, nos diz o versículo 4: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Salomão apresenta uma crítica direta à obsessão por acumular bens. A riqueza, embora atraente, é efêmera. O verso 5 descreve poeticamente assim: elas criam asas e voam como águias pelo céu. A figura da águia transmite rapidez e distância. Ao buscar o dinheiro de maneira compulsiva, o ser humano se distancia da sabedoria. Jesus retoma esse tema ao dizer que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, que está escrito em Mateus 6:21. Também falamos nesse capítulo sobre o perigo da hipocrisia social. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece. A aparência de hospitalidade pode esconder segundas intenções. O texto alerta contra aceitar favores de quem não os oferece com sinceridade. O verso 7 destaca que o coração do homem é diferente do que ele fala. Coma e beba, ele diz, mas seu coração não está com você. Qual que é o resultado? O arrependimento. Você vomitará o pouco que você comeu. No versículo 8. Esse trecho revela uma verdade desconcertante. Nem toda generosidade é genuína. Aqui nós aprendemos que é melhor uma refeição simples com amor do que um banquete acompanhado com segundas intenções. E aí no final, entre os versículos 9 ao 14, nós falamos um pouco, esse capítulo é falado sobre a sabedoria e a disciplina. Reúne várias advertências sobre a inutilidade de dialogar com tolos, a importância da justiça social e o papel da disciplina na formação moral. O versículo 12 é central, que diz assim: dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. A sabedoria não é natural ao coração humano. Ela precisa ser cultivada com esforço. Nos versículos 13 e 14, trata da correção dos filhos. A vara aqui simboliza a disciplina firme, mas amorosa. O texto não apoia a violência, mas afirma que a disciplina tem um papel muito importante e salvador. A disciplina livrará da sepultura. Nós aqui aprendemos que amar é ensinar, corrigir e conduzir ao caminho certo, mesmo quando isso exige firmeza. E Provérbios capítulo 24, o último capítulo deste áudio, oferece uma visão prática e profunda sobre a sabedoria, como a sabedoria molda as nossas decisões diárias, especialmente em tempos de conflito, tentação e injustiça. O capítulo aborda temas como a inveja dos ímpios, o valor do conselho sábio, o risco da preguiça e a importância de agir com justiça e verdade. Quando nós lemos esse capítulo, nós aprendemos que a vida do justo é marcada pela perseverança, equilíbrio emocional e confiança no julgamento de Deus.
O texto destaca que a sabedoria e discernimento não são apenas virtudes espirituais, mas fundamentos para decisões concretas, construir uma família, administrar conflitos ou exercer liderança. Cada provérbio revela uma faceta da vida prática, iluminada pela luz da verdade divina. No começo do capítulo, nos mostra assim, esses versículos, eles abrem como uma exortação incisiva e bem pastoral. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles. A ordem é clara e preventiva, voltada à inclinação humana de admirar quem parece prosperar, mesmo que injustamente. Então, esse conselho aparece repetidamente em Provérbios e em outros textos também, como Salmos, mostrando que esse tipo de inveja era uma tentação real e constante no coração humano. O termo inveja aqui aponta para um desejo interno de obter os mesmos resultados e recompensas que os ímpios parecem conquistar. Mas a sabedoria bíblica não se impressiona com resultados exteriores. Ao contrário, ela nos leva a examinar a origem e os frutos das ações. Os versículos seguintes, esse capítulo 24, explicam o motivo da advertência. Destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. A maldade não é apenas ocasial, mas sistemática. Ela brota do coração, o centro da vontade e das decisões, e se revela na fala. Quando a gente lê esse trecho, nós podemos perceber como a palavra de Deus nos protege de ser seduzido por aparências. Em um mundo onde o sucesso muitas vezes é medido por poder, influência e riqueza, Provérbios capítulo 24 nos alerta que há algo muito mais importante do que aparentar a vitória: viver com integridade. A companhia dos ímpios, mesmo que pareça vantajosa, é contaminada por propósitos destrutivos. A sabedoria divina nos chama a escolher bem com quem caminhamos, porque os nossos companheiros moldam o nosso caráter e o nosso futuro. Amém? Vou terminando por aqui. Que Deus continue falando aos nossos corações e até o próximo áudio. Tchau, tchau.